Paz e luz para você que me acompanha em mais uma mensagem, mais um episódio da série Heróis da Fé. Esta série que começamos há pouco mais de um mês e que, graças a Deus, esse projeto de Deus tem chegado na vida de centenas de pessoas que têm nos acompanhado a cada mensagem, a cada episódio. No último episódio, eu falava aqui sobre a arca. A arca se faz presente. E mostrei na mensagem que a arca é, na verdade, a casa de salvação. Falei sobre as 3 arcas que a Bíblia nos relata. A arca de Noé, a arca de Moisés, que carregava o menino Moisés e que se tornou o maior legislador que a palavra de Deus nos revela. E também a Arca da Aliança. Ambas, essas 3 arcas, se fazendo necessária na vida do povo. E falava sobre a construção desta arca, que não é fácil, mas necessária. Porque a arca hoje é representada através da igreja, através da casa de salvação. O dilúvio está aí fora. Em todas as situações que destroem o ser humano. Mas nós temos a arca, a casa de salvação, para nos guardar do dilúvio. E hoje eu vou dar continuidade à leitura de Gênesis e vou falar sobre a aliança de Deus com Noé. E o que foi essa aliança? E o que é, nos dias de hoje, a aliança de Deus com o homem? Mas antes de trazer essa mensagem, eu quero que você que está comigo hoje pela primeira vez, assistindo essa mensagem, que você se inscreva neste canal, ative o sininho, assim, a cada mensagem que for trazida aqui, você vai receber as notificações. Toda quarta-feira tem uma mensagem nova, revelada pelo Espírito de Deus ao seu coração. Então, ative o sininho, deixe o seu like, o seu comentário, vai nos ajudar muito. E compartilhe. Compartilhe, porque assim nós vamos chegar mais longe e vamos alcançar muito mais vidas para o nosso Deus. Essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo aqui, através desse projeto que Deus nos deu. Quero fazer com você a leitura da palavra de Deus no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 9, do versículo 8 em diante. Diz assim a palavra do nosso Deus. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto, que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a terra. Eu quero, através
desse texto que foi lido, fazer com você uma análise do que aconteceu nos tempos de Noé. Todos nós sabemos que o homem havia se corrompido, o homem havia abandonado a Deus e se apegou nos bens materiais, se apegou naquilo que os afastava de Deus. O homem se corrompeu. Deus, por sua vez, arrependeu de ter feito o homem. Na verdade, havia uma tristeza de Deus. Se a alegria do Senhor é a nossa força, com toda certeza, a tristeza de Deus é a nossa fraqueza. Imagine você, Deus, se arrepender de alguém. Você, quando se arrepende de alguma coisa que você fez, você, além de ficar muito triste com aquela situação, você sente que perdeu. Então, quando Deus se entristeceu com o homem perdeu o vínculo que tinha com Deus, perdeu a vida que tinha com Deus, o casamento que tinha com Deus. Automaticamente, o homem quebrou com Deus a aliança. E Deus, então, agora lança o dilúvio. O dilúvio destrói toda a terra e todo ser vivente que não estava dentro da arca. Passaram-se, então, um ano. Desde a época de Noé, que já estava com 600 anos, quando veio o dilúvio, até o ano 601 da idade de Noé, quando acabou o dilúvio, um ano de duração, um ano sobre as águas, e agora Noé desce da arca, juntamente com todos que com ele estavam, os seus filhos, os animais, a sua esposa, as esposas dos seus filhos, descem da arca. E a primeira coisa que Noé fez, quando desceu da arca, foi levantar para Deus um altar. Levantar para Deus um altar e ali sacrificar a Deus. Fazer com Deus um propósito para que Deus então olhasse para eles a partir dali e que não houvesse mais dilúvio. Não houvesse mais aquela situação de destruição que outrora acabara com toda a face da humanidade. Deus olhou então para o sacrifício de Noé no altar e estabeleceu com Noé uma nova aliança. Um casamento foi restaurado, porque Noé voltou a alegrar a Deus. O casamento foi restaurado, a aliança foi restaurada. Deus então coloca no céu o arco-íris com 7 cores, para mostrar então a Noé que a partir dali, aquele arco-íris era o sinal do casamento restabelecido com o homem. Deus promete então não destruir mais o mundo com o dilúvio, o mundo com as águas. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo muito interessante. Quando você olha para o arco-íris, você vê apenas a metade de um arco-íris, o meio de uma aliança. Por quê? Por quê? A partir dali, Deus começa a falar com o homem. A minha parte eu vou fazer. Então, o que aparece no céu é, na verdade, a parte de Deus. Porque a outra parte que não aparece no céu é você quem faz, sou eu quem faz. Deus faz a parte dele e eu, para ter um casamento com Deus e para fazer permanecer esse casamento com Deus, preciso fazer a minha parte. Por isso que no céu, Deus só mostrou
parte desta aliança. Agora, é muito importante você entender que no casamento não existe uma só pessoa fazendo a parte dela. O casamento é feito por duas pessoas. Por mais que a Bíblia diga que são os dois uma só carne, cada um tem que fazer a sua parte no casamento. Não existe um casamento de uma pessoa só. O homem precisa fazer a parte dele, como a mulher também precisa fazer a parte dela. Por isso que existe um casamento. O casamento de duas pessoas. E no caso de Deus, o casamento com Deus é Deus fazendo a parte dele e o homem, por sua vez, também fazendo a sua parte. Agora, bispo, qual a necessidade que eu tenho de ter esse casamento com Deus? Qual a necessidade que eu tenho de ter essa aliança com Deus? É porque nessa aliança você passa a ter Deus como aquele que é seu companheiro na hora das lutas. Onde você vai, Deus vai com você. Aonde você entra, Deus entra com você. A necessidade da aliança que nós temos que ter com Deus é que tudo que está debaixo dos céus foi estabelecido por Deus e somente Deus tem a direção certa para que nós venhamos obter a vitória. Então, as vitórias que você busca alcançar na sua vida sozinho, você não consegue. Quantas vezes você já tentou? Quantas vezes você já lutou, já batalhou para alcançar algo na sua vida e infelizmente você não conseguiu? Ou se conseguiu, muitas vezes perdeu. Mas com Deus, você não perde. Com Deus, você passa a ter a direção certa para a sua vida. Eu sei que ao falar sobre esta aliança, tem uma pessoa agora me assistindo e que essa pessoa sabe que ela precisa restabelecer a aliança que ela tinha com Deus e que ela permitiu que se acabasse. E agora olha para a sua vida. Só você perdeu quando esse casamento acabou. E você olha para a sua vida e você diz, mas eu estou no ponto de partida dos meus projetos. Eu tenho feito projetos, tenho feito planos, tenho alvo, tenho objetivos a serem alcançados, mas eu não consigo alcançar. Sabe por quê? Porque você está num ponto de partida e você quer chegar ao seu alvo, quer chegar aos seus objetivos, mas não consegue. Não consegue porque você não tem a direção. Deus não está no controle da sua vida. Deus não está dando a direção que você precisa. É como um GPS, ao qual você tem o ponto de partida e tem o caminho de como chegar no foco da sua vida. Você tem o endereço, você tem o ponto de partida e agora tem os caminhos certos, porque o GPS te leva àquele endereço, te leva ao alvo. Deus, através do seu Espírito, o Espírito Santo, é esse GPS que vai conduzir sua vida. Mas sem esse casamento, sem esta aliança, você se torna uma pessoa perdida. Você já viu uma pessoa perdida? Eu quero chegar na casa tal, mas não tenho o endereço dessa casa. Eu quero chegar no lugar tal, mas eu não tenho o endereço desse lugar. Então você vai andar e vai rodar bairros, ruas, e vai até voltar para trás. Porque você não sabe como chegar, você está perdido, está perdida. Quantas pessoas, por estarem perdidas em situações da vida delas, nunca chegaram onde queriam chegar e acabaram por voltar para trás e desistirem? Porque não chegou.
Você está entendendo a importância desta aliança que você precisa ter com Deus, que eu preciso ter com Deus, esse casamento que eu preciso ter com Deus? Noé viu essa necessidade. E para estabelecer aquela aliança, Noé fez a parte dele. Ele precisava, ele necessitava que a partir dali, Deus fosse com ele, caminhasse com ele, andasse com ele. E assim se fez. Você precisa restabelecer a sua aliança com Deus, se você quer chegar a algum lugar na vida. Que Deus te abençoe. Paz e luz para você.